Vão pra assinar uma obra de arte na Vila Belmiro. Esse Romero. Há muito tempo, em uma galáxia muito distante, habitava na Terra um jogador muito promissor, que em sua época chegou a ser o mais valioso entre todos os jogadores terráqueos. Mas o destino quis que de uma hora para outra ele desaparecesse do radar e assim ele foi esquecido por todos. Em algum momento, você já parou para pensar quantos Pelés, Messis, Cristianos Ronaldo ficaram pelo caminho e deixaram de acontecer no futebol por episódios e tragédias do cotidiano? Hoje vou contar a história de um jogador que poderia, quem sabe, ser um desses e que de um dia para o outro foi deixado de lado dos livros de história do futebol. Seu nome é Gianluigi Lentini. Ele era um dos jogadores mais promissores de toda uma geração vitoriosa do futebol italiano. Um dos jogadores mais valiosos do mundo em sua época. Gianluigi Lentini nasceu em Carmagnola, província de Turim, em 27 de março de 1969. Com 10 anos, ele entrou na base do Torino e conseguiu se destacar desde muito cedo. Seu estilo de rockstar, típico dos jogadores dos anos 80, alto e muito habilidoso, deram a ele a chance de, aos 17 anos, estrear profissionalmente pelo clube Grenat. Um meia-direita de muita habilidade. Apesar da posição, a mobilidade de Lentini lhe dava características de um ótimo ponta-direita, pois tinha facilidade para se infiltrar na área adversária e tinha ótimo poder de finalização. Por 2 temporadas, Lentini, que tinha muita determinação, era apenas mais um da equipe, jogando pouco a pouco e ainda assim sendo lapidado para o futuro. Foi jogando a segunda divisão nacional que o garoto explodiu. Emprestado então para o modesto Ancona, disputou a Série B na temporada 88-89. Lentini se firmou como titular absoluto do time, jogou 37 das 38 partidas do campeonato, fez 4 gols e mesmo com o time terminando em 13º lugar no torneio, foi eleito o melhor jogador do campeonato. E isso foi o suficiente para o Torino perder seu retorno do empréstimo. Nesse meio tempo, o Torino fez péssima campanha na Elite e acabou sendo rebaixado para a Série B. Lentini então voltou para o Torino e jogou mais um ano na divisão inferior. Dessa vez, contudo, foi campeão. Foi o primeiro título da carreira do jovem de então 21 anos. Suas jogadas de efeito e grande desempenho foram determinantes para que o Torino conseguisse o título da segunda divisão, garantindo assim o acesso do clube Grenat à primeira divisão do futebol italiano. Nos anos seguintes, ele cresceu e apareceu. O Torino voltou à Série A em grande forma e já no ano do seu retorno, com ótimo desempenho individual, principalmente ao lado de Dino Baggio, Bresciani e Luca Marchegiani, Lentini levou o clube ao 5º lugar do retorno à Série A, garantindo assim uma vaga para a antiga Copa da UEFA, competição que mais tarde se tornaria o que conhecemos hoje como a Liga Europa. Nessa temporada, Lentini entrou em campo 40 vezes, marcou 7 gols e deu estrondosas 17 assistências. Além disso, foi o jogador que mais entrou em campo pelo clube naquela temporada. As boas apresentações fizeram com que Lentini garantisse a tão sonhada primeira convocação para a seleção italiana. A estreia com a camisa azurra aconteceu no dia 13 de fevereiro de 1991, no empate em 0-0 com a Bélgica. A temporada seguinte foi ainda mais brilhante para Lentini e para o Torino. Com grandes atuações do ala e com as chegadas do belga Vincenzo Sifo e do atacante brasileiro Carlos Casagrande, os granatas chegaram na final da Copa da UEFA, depois de eliminar o poderoso Real Madrid nas semifinais. Na final, eles enfrentaram o Ajax da Holanda de Dennis Bergkamp. Naquele tempo, a final era disputada em 2 jogos. No primeiro em casa, empataram em 2-2, e na Holanda, outro empate em 0-0, e ficaram com o vice-campeonato pelo critério de gols fora de casa. O Torino aquele ano também fez uma baita de uma Série A. Terminou em 3º lugar no campeonato italiano, atrás apenas de Juventus e Milan. Na Série A, Lentini também foi um dos artilheiros do time, com 5 gols. Ficou atrás apenas de Sifo, que fez 9, e do brasileiro Casagrande, que marcou 6 vezes. Lentini fez mais gols do que o outro atacante do time na época, ninguém mais, ninguém menos
que Christian Vieri. Naquela temporada, Lentini marcou 9 gols com 18 assistências, em 47 partidas na temporada, e entrou de vez no radar dos grandes clubes da Itália. Todos passaram a brigar pela contratação do jovem de 23 anos, principalmente os poderosos Milan e Juventus, mas foi o Milan, o melhor time do país na época, liderado por Silvio Berlusconi, que conseguiu contratar Gianluigi Lentini pelo valor de 13 milhões de libras, transferência que foi a mais cara do mundo por 4 anos. Ao chegar ao Milan, provou rapidamente que merecia a posição de titular no time, mesmo com o elenco estrelado que contava com Ruud Gullit, Jean-Pierre Papin, Daniele Massaro e Marco van Basten. O jogador passou a usar a camisa 7, e seu futebol passou a ter ainda mais destaque ao formar um quarteto ofensivo extremamente forte. De cara venceu a Supercopa da Itália. O Milan também conquistou a Série A, que na época era a liga mais forte do mundo, com apenas 2 derrotas em 34 partidas. Já na Champions League daquele ano, o Milan perdeu para o Olympique de Marseille de Abedi Pelé. Foi a única derrota do Milan em toda a Liga dos Campeões. Com um ótimo desempenho pessoal, Lentini marcou 7 gols em 34 partidas e distribuiu 15 assistências na temporada. Ele ficou conhecido como artilheiro dos gols bonitos, tamanha plasticidade de seus gols, bicicletas, gols de letra, dribles em velocidade e chutes de efeito. Gianluigi justificou em apenas uma temporada o tamanho do investimento. Viajando em seu Porsche, um dos pneus do carro furou e o carro bateu a 200 km por hora. Lentini foi internado em estado grave e sofreu uma fratura no crânio. A expectativa em sua recuperação, apesar da gravidade do acidente, era grande. Passou quase toda a temporada em recuperação. Ainda no hospital, reconheceu a família e os médicos disseram que ele ainda voltaria ao futebol. Só não podiam precisar quando. De fato, no final da temporada de 93-94. Lentini voltou ao futebol, para fazer parte do grupo na conquista de mais um Scudetto e do título da Liga dos Campeões, em que o Milan atropelou o Barcelona de Romário e Stoichkov por 4-0. Mas quando entrou em campo a primeira vez, Lentini não aparentava ser o mesmo jogador de antes. Mesmo os médicos afirmando que ele não tinha nenhuma sequela, o que se viu em campo foi um jogador com reflexos lentos, velocidade muito abaixo de antes e pouca precisão nos lances. Seu olhar parecia perdido, não tinha foco nas jogadas. Os jornalistas diziam que ele não era mais o mesmo, que algo mais sério realmente tinha acontecido. Olhando de fora, parecia tudo normal. O porte físico era o mesmo, a fala, a aparência, mas o olhar do Milan por mais 2 temporadas, até que se encerrou seu contrato e ele foi tentar a sorte na Atalanta, que fez uma temporada mediana e acabou em 10º lugar. Mas Lentini já não tinha mais nem de perto a performance de antes. Apesar de todo o esforço, o jogador, que ainda tinha apenas 27 anos, não conseguia chegar perto do que era antes do acidente. Fez 4 gols e deu 2 assistências em 34 partidas. Após tudo isso, ele então voltou ao Torino, seu clube de coração, para mais uma tentativa, novamente na 2ª divisão, onde o clube ficou por mais 3 temporadas. Jogou apenas mais uma vez a Série A, marcou apenas mais 6 vezes em 93 partidas e deu apenas 8 assistências. Mas de fato, Gianluigi Lentini nunca desistiu do futebol. Apesar do trauma, seguiu jogando, sempre amando o que fazia. Então passou a jogar em times de divisões inferiores, como Cosenza, Canelli, Nicese, e foi efetivamente encerrar a sua carreira aos 43 anos pelo Carmagnola, time de sua cidade natal. Mas ele nunca mais foi o mesmo de antes do acidente. E foi seu amor incondicional pelo futebol que o sustentou até seu último chute. Ao pendurar as chuteiras, depois de tantos altos e baixos, ele afirmava que a vontade de vencer sempre esteve acima de qualquer dificuldade.